paciente operou uma neuropatia do mediano no punho, uma síndrome do túnel do carpo, supostamente, e não melhorou. E agora ela quer saber o que ela faz. Minha eletroneuromiografia deu neuropatia e desminização do nervo mediano bilateralmente. Operou, não melhorou. E agora? Primeira coisa aí é a gente entender quais os sintomas que você apresenta. A síndrome do túnel do carpo, classicamente, o paciente apresenta muita dor e dormência na mão, principalmente à noite, ficar acordando à noite com a mão dormente e doendo. A neuropatia do mediano, ela pode dar sintomas bem semelhantes, bem idênticos, e normalmente ela não tende a ocorrer à noite. Por que eu estou falando isso? Uma publicação bem recente, foi destaque agora no site da Neuro, onde fala sobre síndrome do túnel do carpo e hanseníase neural primária, quando existe um acometimento da hanseníase em cima do nervo mediano no punho. E isso é um processo fisiopatológico totalmente distinto e diferente da síndrome do túnel do carpo. Na síndrome do túnel do carpo, o paciente ele tem um aperto do nervo, um aprisionamento do nervo, e com isso o nervo começa a apresentar esses sintomas dolorosos e também de dormência. Na hanseníase, você tem lesão direta, não ocorre pelo aprisionamento, mas lesão direta causada então pelo Hansen. Então, o primeiro passo é, de fato, é uma síndrome do túnel do carpo ou é uma neuropatia do mediano? Para isso, o ultrassom ele pode ajudar, porque se você observar, nos casos onde tem síndrome do túnel do carpo, o espessamento do nervo, ele ocorre bem em cima do retináculo, que é uma membranazinha que ajuda a firmar o nervo e os tendões. Já no caso de hanseníase, esse processo lesional ele tende a ocorrer um pouco antes do punho, um pouco mais proximal. Se você observar, a imagem fica bem nítido. Esse espessamento ele é um pouquinho antes do punho. E isso, o ultrassom, ele pode trazer essa dica e ajudar a diferenciar. Porque se você tiver uma neuropatia hansênica, a cirurgia do túnel do carpo vai ser ineficaz, não vai adiantar muito, você precisa tratar hanseníase. É um diagnóstico diferencial importantíssimo. Outra possibilidade é o seu problema não estar no punho, mas sim aqui em cima, próximo ao cotovelo. Um aprisionamento proximal do nervo mediano. Nesse caso, nós chamamos isso de síndrome do pronador redondo. O pronador redondo é um músculo que nós temos aqui, que ele também pode apertar esse nervo aqui em cima e dar sintomas bem parecidos, só que normalmente o paciente tem uma queixa mais dolorosa no antebraço. É um diagnóstico diferencial. Possibilidade número 3, você tem uma síndrome de dupla compressão, ou Double Crouch Syndrome, que é o quê? Você tem uma lesão de uma raiz cervical, por exemplo, junto com a síndrome do túnel do carpo. E aí você opera o túnel do carpo, porém ainda tem uma compressão cervical lá em cima na coluna, e isso pode estar fazendo com que você permaneça com sintomas bem semelhantes a um síndrome do túnel do carpo, por exemplo. Possibilidade número 4. Além de uma síndrome do túnel do carpo, você ter sobreposição com polineuropatia. O que é polineuropatia? Aí já é uma lesão difusa que sai lesando todos os nervos, tanto dos braços quanto das pernas. E com isso você pode até ter uma redução dos sintomas da síndrome do túnel do carpo, porém você tem nervo doente devido à polineuropatia. É muito comum pessoas que têm diabetes, por exemplo, já que o diabetes causa muita polineuropatia, sai lesando todos os nervos, tanto dos braços quanto das pernas, e com isso você pode não ter uma percepção muito grande de melhora. Possibilidade número 5. Além da neuropatia do mediano, você pode ter tendinite ou artrite no punho, o que não é incomum. A gente vê muito isso, paciente tem artrite reumatoide, por exemplo, paciente com chikungunya, eles têm, além da dor do nervo, eles também têm uma dor nociceptiva causada por inflamação, seja na articulação, seja no tendão. Resumindo, são várias opções possíveis. A última seria uma cirurgia ineficaz, que eu acho pouco provável, já que você tem alteração dos dois lados. Nesse caso, vale a pena pesquisar a presença de polineuropatia sobreposta. Então, não é incomum a gente ter pacientes com polineuropatia associada com síndrome do túnel do carpo, principalmente por ser bilateralmente, possibilidade aí de se avaliar se não tem diabetes, amiloidose, polineuropatia amiloidótica familiar, que é muito comum, a presença de síndrome do túnel do carpo,
e outras formas de neuropatia, de polineuropatia. Obrigado, um abraço.